Amém? Boa noite a todos. Então vamos lá para a missão, né? Missão dada, missão cumprida. Então vamos lá. Já vamos abrir as nossas Bíblias no livro de João, o Evangelho de João 5, de 1 a 15. João 5, de 1 a 15. Todos acharam? João 5. Amém? Misericórdia, irmão. Vou começar a leitura. Diz assim: a cura junto ao tanque de Betesda. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque, que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque depois de agitadas as águas era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: hoje é sábado, não é permitido a você carregar a maca. Mas ele respondeu: o homem que me curou me disse: pega a sua maca e ande. Então me perguntaram: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de que era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, você está curado. Não volte a pecar para que algo pior não aconteça a você. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Senhor, mais uma vez nós estamos em Tua presença, pedindo agora que o Senhor venha esclarecer nos nossos corações a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos advertir, nos admoestar. Que haja entendimento, Senhor, a começar em mim, que o Senhor venha transformar as nossas vidas de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade que temos de cultuarmos ao Senhor, de lermos a Tua palavra, Senhor, de meditarmos nela. Em nome de Jesus, que te peço e agradeço. Amém. Bom, eu dirigi o culto, acho que tem umas 2 semanas atrás, e eu abri com esse texto, mas é uma direção, né? Não é um lugar de pregar. A gente fica com muita vontade de pregar ali, porque às vezes a palavra está latente ali no nosso coração, né? A gente tem que dar uma enxugada ali, né, na hora da direção. Mas eu senti, como essa palavra ela não saiu, apesar de que o pastor me chamou no domingo pela manhã, a gente já fica assim, né? Bom, foi fulano, não sei o que, tá chegando minha vez, né? Embora não tenha uma escala, que eu até sugiro que tenha uma escala, né? Pra gente pelo menos já ficar mais ou menos preparado. Mas eu falei assim, né? A gente sempre tem alguma palavra, alguma coisa já ali guardada. E eu continuei, depois daquela direção, buscando mais, né? Conhecer disso, porque é algo que é um texto, como eu disse no dia lá da abertura de culto, que muitas vezes a gente já ouviu pregações em cima desse texto, o pastor já pregou, não me recordo quando, mas ele já deve ter pregado não somente uma vez, né? Porque é um texto que dá para se extrair muitas coisas, né? É um texto que tem muitos ensinamentos a nos trazer. E eu gostaria de propor o seguinte tema hoje. Nós vamos trabalhar esse texto falando sobre decepções, né? Vencendo com Jesus as decepções da vida. Qualquer coisa eu passo. Já vai ser o tema desse. Isso. Então,
Porque vencendo com Jesus? Porque a gente só vence se a gente estiver com Jesus, né? E as decepções da vida? Porque todos nós temos decepções. Todos nós já vivemos ou ainda vamos viver decepções. Se você nunca viveu uma decepção na sua vida, parabéns, você é sortudo, você é sortuda. Talvez você se decepcione com a pregação de hoje, não sei, mas a gente está sujeito, só o fato de vivermos, nós estamos sujeitos a nos decepcionar, né? Então vamos imaginar esse homem, né? Ele estava ali há 38 anos, sofrendo com aquela enfermidade. Então era um homem que, bom, eu estou quase perto dessa idade, né? Então, pensa, é uma vida. Imagina esse homem viver, olhar para a sua vida e ver a vida passar pelos seus olhos. 38 anos de uma enfermidade, que ele não via solução, né? Então ele estava ali. Ele não tinha como se mover, porque ele não tinha ajuda de ninguém. As pessoas, cada um estavam buscando ali seus próprios interesses, cada um queria a sua cura. Ou aqueles que talvez não tivessem nenhum problema, nenhuma enfermidade, estavam muito preocupados, né, em ajudá-lo. Talvez alguns talvez nesses 38 anos, alguém já também tentou ajudar em algum momento, mas outro veio mais rápido lá e conseguia a bênção, né? Então era um lugar que tinha muitos enfermos, né? Um lugar assim, pensa, um lugar top, né? Porque de vez em quando aparecia um anjo lá, ninguém sabia a hora desse anjo aparecer, mas era uma oportunidade que todo mundo ficava aguardando. E ele estava ali, né? Frustrado, porque se ele estava frustrado porque ele não conseguia, e aquilo ia também trabalhando nele, dentro dele, né? Ele ia ficando frustrado. E como que é quando a gente fica frustrado com uma coisa? Quando a gente espera alguma coisa e a gente não consegue alcançar aquilo, não vem a frustração? E como é que a gente se sente quando a gente fica frustrado, né? Então, assim, às vezes é uma coisinha boba, né? A gente fica frustrado. Agora imagina uma pessoa que ela dependia daquilo para viver. Às vezes a gente fica frustrado com uma situação corriqueira do dia a dia, se frustra com alguém, com uma situação, né? Mas aquele homem, isso dependia da vida dele, e ele estava ali, né? Decepcionado com a vida, porque ele não estava alcançando aquilo que ele planejava, aquilo que ele imaginava, né? Então, assim, nós, se a gente olhar para a nossa vida, nós somos muito felizes, a gente tem muitas coisas, a gente consegue realizar muitas coisas. A gente não consegue realizar tudo, né? Não é verdade? A gente não consegue realizar tudo aquilo que a gente planeja. Mas, assim, o básico, o fundamental da nossa vida, a gente tem. A gente consegue se locomover, a gente consegue se alimentar, a gente consegue fazer as nossas atividades por nós mesmos, né? E isso é bênção de Deus, isso é um motivo de felicidade. Nós temos as nossas lutas diárias? Nós temos, mas a gente está lá lutando, né? E está vencendo dia após dia com Deus ali do nosso lado. Mas a frustração desse homem é porque ele não conseguia. Imagina, você está 38 anos com aquela enfermidade que te paralisa, que você não consegue realizar suas coisas diárias. Eu nunca tive um problema assim, físico de não me locomover, nunca quebrei nada, graças a Deus, né? Mas quem já quebrou uma perna, um braço, consegue imaginar mais ou menos como deve ser ruim você depender dos outros, né? Para fazer alguma atividade. E aquele homem, ele dependia da boa vontade das pessoas. Então, assim como aquele homem, existem muitas pessoas decepcionadas, né? Decepcionadas com a vida, decepcionadas com alguma situação. Então, primeiro a gente tem que entender o que é decepção. A gente vive muitas decepções. Mas por que a gente se decepciona? A gente se decepciona porque a gente cria uma expectativa. Então, toda decepção ela é fruto de uma expectativa. Você almeja algo, você quer algo, uma situação, de repente, gera uma expectativa em você, só que daí você não consegue realizar aquilo, não consegue alcançar. Então, isso vem e te traz a decepção, né? Se você não tiver expectativa de nada, então você tem grande chance de não se decepcionar. Por que a gente se decepciona com pessoas, com, sei lá, situações? Porque a gente cria uma expectativa, né? Então, tudo que gera uma expectativa,
pode nos trazer uma decepção se a gente não conseguir alcançar aquilo, né? Então, por exemplo, a gente se decepciona com pessoas. Por que a gente se decepciona com pessoas? Com amigos, com familiares. Existem muitas pessoas que a gente se decepciona muito, é com quem a gente convive. Por quê? A gente cria expectativas, né? A gente não se decepciona com uma pessoa que não gosta da gente. Porque quando a pessoa não gosta da gente, um inimigo, um adversário, a gente já sabe o que esperar dessa pessoa. Agora a gente se decepciona com amigos, por quê? Pessoas que gostam da gente, porque convivem com a gente vai ter situações de atrito ali, e isso vai causar decepções, porque a gente gera uma expectativa em cima de um amigo, em cima de um patrão, em cima de um líder, em cima de um esposo, de uma esposa, de um filho, de um pai, de uma mãe. Quantos filhos aqui já não se decepcionaram com os seus pais? Porque os seus pais, né, os filhos, eles olham para os pais, eles criam uma expectativa em cima daquela figura. O pai, o herói, né, a mãe, aquela princesa, rainha. Só que eles, até eles entenderem que são pessoas falhas, já veio a decepção, né? Se a gente for ver os problemas psicológicos da humanidade, quando a pessoa vai para a terapia, sempre a culpa cai nas costas do pai e da mãe, né? Porque geralmente são frustrações que as pessoas não souberam lidar na sua infância, alguma coisa que aconteceu na sua infância, decorrente de uma ausência ou de uma atitude de pai e mãe, e isso causou um trauma. Aí quando a pessoa fica adulta, ela vai lá tentar se autoconhecer, vai para um consultório lá de psicologia, né? E a culpa sempre vai lá na infância, porque foi de uma expectativa, de algo que foi gerado em cima da figura paterna e materna, né? Então, a gente se decepciona com pessoas que estão no nosso convívio. A gente se decepciona com a igreja feita de pessoas. A gente se decepciona? Se tem um lugar que a gente se decepciona muito, é com a igreja. Por quê? Porque é onde a gente convive, é onde a gente está ali, né? É um lugar onde a gente se sente acolhido, onde tem pessoas que a gente começa a conhecer, a conviver, mas a gente cria uma expectativa muito grande, até às vezes conosco mesmo. E a gente se decepciona porque nós somos falhos, né? E o inimigo das nossas almas, ele vai sim semear discórdias e contendas nesse lugar. Por quê? Porque é um lugar onde a gente está ali fixado, é um lugar onde a gente se sente bem, é a nossa família também, né? Então por que às vezes a gente se decepciona muito com a igreja? Porque o inimigo também aproveita disso. Às vezes você está bem, aí quando você vem para a igreja, que é um lugar que você vai ter um momento ali de comunhão, pode ser que aconteça muitas coisas na sua vida para te desanimar a participar, para te desanimar a ter comunhão, a ter unidade, que é uma das coisas que a gente mais sente a necessidade de se trabalhar hoje, é a unidade, né, pastor? Por quê? Porque a gente está na igreja, mas a gente não tem a unidade, né, o objetivo único ali, porque há muita decepção, porque há muita expectativa criada, a ausência de perdão, muitas vezes também, e isso quebra a unidade, né? Então, primeira parte é isso, né? Só que Jesus, ele pode nos ajudar a vencer essas decepções. Nós vamos descobrir daqui a pouco como, né? Não é fácil lidar com a decepção. Alguém aqui já teve uma decepção e foi super tranquilo lidar com essa decepção? Não ficou nenhuma sequela? É fácil lidar com decepção? Não é. E quanto mais o grau de expectativa, maior a decepção, né? Se é aquele amigo parceiro, aquele amigo ali, amiga, que você confia muito, de repente te decepciona, você fica frustrado. Por que muitas pessoas, hoje é o dia do amigo, né? Comemorado o Dia Nacional da Amizade. E às vezes tem muitas pessoas que não querem pagar o preço de se ter um amigo. Porque a amizade não virão só coisas boas, tem uns momentos de lutas também, né? E aí, o quanto que você está disposto a pagar para continuar sendo amigo de alguém,
né? Porque você vai ter que vencer decepções, você vai se decepcionar e você vai decepcionar também as pessoas. Então, uma mão aí de dupla, né? Você se decepciona, mas você também decepciona, porque você é uma pessoa, tá? Então, vamos falar sobre 3 tipos de decepção. A primeira decepção que a gente geralmente tem é a decepção com a vida. Como assim, com a vida? Porque a gente cria muita expectativa, né? Às vezes você não conseguiu concluir aquele curso que você queria, às vezes você fez uma faculdade ou não conseguiu fazer uma faculdade, né? Se capacitar em algo que você sonhava quando você era criança, que a gente sempre está na escola, a gente fala com as crianças, o que você quer ser quando crescer? A criança ela tem uma expectativa do que ela quer ser. Às vezes essa expectativa está baseada no gosto da família, ou às vezes, né, em algo que a criança está gostando ali no momento. Hoje, se a gente pergunta, as crianças querem ser ou jogadores de futebol, os meninos, ou então youtuber. É o que reina, né? E aí, conforme vão amadurecendo, de repente, isso não é isso, né? Então, isso causa uma decepção. Às vezes, você não conseguiu dar a educação para os seus filhos da maneira que você planejou, né? Você não conseguiu investir na educação. Às vezes você casou, antes de você casar, você tinha uma expectativa de como que era uma vida a 2, e quando você foi para a prática, você viu que o buraco era mais embaixo, né? Que era mais difícil do que você imaginava, né? Então, assim, são várias situações que nos levam a nos decepcionar, porque a gente cria uma expectativa de algo, muitas vezes aqui na nossa mente, e depois vem a realização, é o oposto daquilo que você sonhou, o oposto daquilo que você idealizou. Então vem a decepção, né? Às vezes a gente fala assim, eu queria alcançar aquilo, mas eu não consegui. Eu me frustrei com a vida, me frustrei comigo mesma, me frustrei com o outro, né? Não consegui realizar o sonho que eu queria. Hoje nem tenho mais sonho. Quantas pessoas não têm mais sonhos? Quantas pessoas não buscam mais planejar algo para o futuro? Porque às vezes já se decepcionaram demais com a vida, né? Se decepcionaram de, às vezes, planejarem algo e aquilo não acontecer da maneira que a pessoa pensou, que a pessoa imaginou. A vida em si, ela já traz, né, muitas possibilidades da gente se decepcionar. Só que Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode nos ajudar a vencer as decepções com a vida. Ele pode, porque os planos e os propósitos que o Senhor tem para nós são muito maiores. Então, às vezes, você não conseguiu realizar aquela faculdade que você queria, porque não era propósito de Deus. Conta-se a história de uma missionária americana, que da família dela era a única que não tinha um olho azul. Toda a família dela, todos tinham um olho azul e ela tinha um olho preto. E ela não entendia, se ela fosse falar, por que Deus não me deu? Todo mundo tem olho bonito, né? E o meu é diferentão. Lá na frente, ela se tornou uma missionária. E por que ela tinha... Aí ela entendeu por que o olho dela era daquela cor. Porque lá ela se pintou tudo, né? Se vestiu com as roupas lá daquela tribo, lá. E ela foi trabalhar nesse lugar. E lá, se ela tivesse o olho azul, ela ia ser identificada como uma pessoa de fora. Mas da forma que ela estava vestida, da forma que ela estava pintada, e o olho dela era da cor do olho das pessoas que habitavam naquele lugar. Se ela tivesse o olho azul, ela não teria a liberdade de levar o evangelho naquele lugar, né? Então, nós temos expectativas, sim, nós temos planos, mas os planos do Senhor, eles são bem maiores do que os nossos. E glória a Deus por isso, né? Porque se são maiores é porque são melhores também. E daí, o que acontece? Às vezes as pessoas, elas se decepcionam tanto com a vida, que pessoas fracas, pessoas que não têm Jesus, elas acabam tirando as suas vidas, né? Quantas pessoas que a gente olha para a vida, né, de pessoas famosas, de pessoas que de repente tiram a vida, a gente fala, por que essa pessoa fez isso?
Essa pessoa tinha tudo, era uma pessoa feliz, aparentemente, tinha tudo e de repente perdeu a vontade de viver. Porque interiormente era uma pessoa fraca, uma pessoa que não tinha Jesus, né? Porque a nossa força vem dele. Por nós mesmos, nós não vamos conseguir vencer. As decepções, elas vêm, elas nos derrubam. Mas por que nós nos mantemos de pé? Porque o Senhor que nos fortalece, né? Então, as decepções com a vida virão. Como eu disse, quem não teve ainda vai ter. Mas todos nós passamos por momentos de decepções, de alguma frustração da vida. Como que a gente vai lidar com isso? Buscando a presença do Senhor, buscando ajuda em Deus, né, para a gente vencer. Nós não tiramos a nossa vida, ou a gente não pensa nisso, porque é o Senhor que nos fortalece. Mas aqueles que infelizmente não têm, né, Jesus, não tem o Senhor, acaba indo por esse caminho. Mas voltando lá para o homem, né, ele estava decepcionado, porque ele já estava ali há muito tempo, estava há 38 anos. Para quem não sabe o que é 38 anos, é uma vida, né, gente? Com 38 anos, a maioria já tem a sua vida formada, já tem a sua família constituída, já tem a sua profissão, já está planejando para neto, né, daqui a pouco, já está pensando numa outra geração já, né? Então é uma vida, e esse homem, ele estava ali, né? Ele estava numa situação que ele não via mudança, a vida dele estava estática, ele não via mudança, então a decepção era muito grande ali, né? Haja força de vontade para aquele homem, né, permanecer ali, mas ele ainda não tinha desistido, porque Jesus ainda não tinha passado, né? Ele estava aguardando Jesus passar na vida dele, ali no caminho dele. Então, tem gente que muitas vezes, eu já ouvi muitos testemunhos de pessoas que ficaram 20 anos, se eu não me engano, o saudoso pastor Paulo Barão, a mulher dele, se não me engano, ficou 20 ou 25 anos orando pela conversão dele, né? O pastor Galdilei conhece o saudoso pastor Paulo Barão. Quando eu fiz o seminário, ele era lá do seminário. Era um senhorzinho, assim, que ele era curvadinho, né? Eu olhava para ele parecia um padre para mim. Eu lembrava um padre, né? E ele era uma pessoa, assim, no meio batista muito conhecido, porque ele, assim, exalava o amor de Cristo mesmo, né? E a mulher dele, quando a gente olhava para a vida do pastor Paulo Barão, a gente não imaginava que a mulher dele tinha orado por ele 20 ou mais de 20 anos pela conversão dele. Agora você já imagina alguém orar durante 20 anos, né? E existem muitas pessoas que oram, né? Imagina, está orando pela conversão do marido, pela conversão do filho, e não vê a coisa acontecer. Essas pessoas, elas acabam, né, enfraquecendo muitas vezes, elas acabam desistindo, né? Mas a gente precisa persistir. O pastor falou de uma palavra domingo aqui, pelo que eu vi, assim, eu não acompanhei a pregação na íntegra, porque eu estava na cantina, estava fazendo pipoca para criança, estava fazendo um monte de coisa. Mas eu lembro que ele falou alguma coisa de perseverar. Foi à noite ou foi de manhã? À noite. Né? Tinha essa parte do perseverar, que nós precisamos perseverar. Às vezes a gente está tão perto de alcançar a nossa bênção, e daí a gente desiste, não persevera um pouco mais. Então nós precisamos perseverar, né? Alguém abre para mim lá no livro de Provérbios 13, o 2. Provérbios 3, 2. Vamos dizer o que a Bíblia fala sobre a esperança. Provérbios 13, 2. Quem achou pode ler. 13, 2. Uhum. Do fruto da boca cada um comerá do bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. É isso? É por isso que 13, 2? Nossa, então acho que eu anotei a referência, não. E olha que eu ainda conferi, marquei na minha Bíblia. Deixa eu ver aqui. Provérbios 13, 2. Deixa eu ver como fica na minha.
Deve ser ela. Faltou um aqui. Como que um faz diferença? A esperança 13, Provérbios 13, 12 diz assim: a esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore da vida. Né? Então a Bíblia está falando aqui, a minha versão está um pouco diferente, que fala assim: a esperança, quando custa chegar, ela adoece o coração e traz decepção. Significa que quando você está esperando muito e aquilo não vem, né? Aquilo vai trazendo tristeza ao seu coração, vai adoecendo o seu coração. E esse homem, ele estava ali, como eu disse, nós temos muitas decepções na nossa vida. Só que aquele homem, ele tinha uma decepção que não mudava nunca. Era uma que dependia o resto da sua vida. E ele estava ali, né? Provavelmente já estava muito frustrado, decepcionado. E muitas vezes a gente se decepciona porque a gente não vê a solução em um problema, que é um problema que a gente olha, a gente não vê a solução naquilo. E a gente se decepciona porque não vem a solução. A gente busca, a gente ora, a gente consagra, a gente faz voto, faz um monte de coisa e você não vê solução naquilo, né? Então, quantas vezes a gente luta por algo, por um tempo da caminhada, né? E aquilo vai trazendo desânimo. Porque nós somos humanos. A gente não adianta dizer, não, eu sou um super crente, que isso? Vai desanimando. Né? Então, por isso que a gente tem que buscar força em Deus e buscar no Senhor qual o propósito que está acontecendo. Por quê? Né? Porque o Senhor, Ele não vai dar algo maior do que as nossas forças, né? Que a gente possa conseguir. Então, aquele homem, né, ele estava decepcionado. Jesus perguntou para ele bem assim: queres ficar são? Que é uma pergunta assim também que causa uma intriga na gente, né? Jesus sabia que aquele homem estava passando, que ele estava doente, e ele coloca numa situação que ele queria ouvir da própria boca dele. Às vezes Jesus, ele olha para a nossa vida, ele tá vendo todas as nossas mazelas, todas as nossas frustrações, as nossas decepções, mas ele quer ouvir de nós. O que você quer? Qual que é o seu desejo? O que você está necessitando? E a gente precisa verbalizar isso, a gente precisa dizer, né, para Jesus. Existem pessoas que estão doentes e elas não querem ser curadas, porque elas chegam para Jesus ou não falam nada para Deus, não conversam, como se Deus assim, não, Deus sabe de todas as coisas, né? Quantas pessoas não oram assim? Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe do que eu preciso. Deus, Ele sabe, porque Ele é Deus, mas Ele precisa que você também manifeste o interesse em ser curado, em algo que você necessita. Então você precisa verbalizar, né? Então ele chegou para aquele paralítico e perguntou, não só para esse paralítico, em um outro desse que ele perguntou para o cego, né? Porque ele esperava que eles fossem realistas consigo mesmo, que eles verbalizassem o que eles queriam naquela hora. E a gente precisa também chegar para Jesus e falar: Senhor, eu preciso disso, daquilo, né? Senhor, está doendo aqui, eu estou decepcionado com fulano, eu estou decepcionado. Chega, em vez de falar para o outro, às vezes a gente fala muito para a pessoa, para alguém. Às vezes, se eu estou decepcionada com o pastor, às vezes eu não chego no pastor e falo: pastor, às vezes eu vou falar para outra pessoa, né? Não falo nem para outra pessoa e nem para o pastor por enquanto. Fala para Deus: Senhor, eu estou decepcionada com fulano, porque fez isso e aquilo. Me ajuda a trabalhar isso em mim, né? Para eu poder reagir, para eu poder entender, para eu poder falar, mas da forma correta. A primeira coisa, primeiro eu falei que a primeira decepção era com a vida. A segunda coisa que nos decepciona muito são as pessoas. A gente sabe, eu já falei sobre pessoas assim, já, né? No início também, porque a gente se decepciona com as pessoas, porque às vezes a gente cobra das pessoas, né? Quando Jesus chegou para aquele homem e falou assim: você quer, o que você deseja, o que você quer? Ele falou: é porque sempre que, né? Ele diz lá, na parte lá que ele fala assim: sempre que chega a minha vez, quer ver? Ele fala assim: porquanto Jesus vendo que a explicação, ele respondeu: Senhor, não tem homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque. Então ali, na fala dele, ficou bem claro que ele estava decepcionado com as pessoas. Quantas vezes a gente não se decepciona com as pessoas achando que as pessoas têm a obrigação de fazer algo por nós?
né? Eu não estou curada porque o pastor não orou por mim, porque o pastor não colocou o óleo em mim, porque não sei o quê, porque fulano, eu estou de cara porque fulano virou a cara para mim. Que não sei o quê. A gente coloca muita responsabilidade no outro, porque a gente se decepciona muito, a gente cobra muito do outro, achando que o outro tem mais responsabilidade do que a gente, né? Então, para ele era importante, mas cada um estava cuidando dos seus próprios interesses. Ele queria ser curado, tinha outras pessoas também que queriam ser curadas. Ele estava preocupado com os outros? Não, ele estava preocupado com ele. Ou seja, outras pessoas poderiam estar decepcionadas com outras pessoas ali também, né? Poderia ser o chamado poço da decepção, né? Porque muita gente estava decepcionada ali. Então, as pessoas, elas têm a habilidade de nos decepcionar, é verdade, mas a gente também decepciona as pessoas, porque elas também criam expectativas sobre nós. Tem uma frase que diz assim, não desista, porque alguém pode estar se inspirando em você. Às vezes, o que você faz, você acha que não é nada, mas pode ser que tem muitas pessoas olhando para você e você é a inspiração daquelas pessoas. Quantas crianças às vezes não olham para o pastor, para quem toca, para quem prega, para quem ora, e está se inspirando naquela pessoa. E você nem sabe que a sua vida é uma inspiração. Se você para, essa pessoa se frustra, essa pessoa se decepciona. Eu lembro que quando eu era adolescente, tinha umas pessoas que eu me inspirava na minha igreja. Pessoas que cantavam, outras pessoas que não cantavam, mas eram pessoas que eu olhava assim e falava, nossa, quando eu crescer eu quero ser igual a essa pessoa. Aí eu lembro que uma delas engravidou na adolescência. Eu falei, isso foi uma decepção terrível, né? Então a gente se decepciona. E vou abrir um parênteses aqui. Nós que somos adultos, a gente tem que tomar muito cuidado no que a gente promete para as crianças. Porque eu lembro que quando eu era criança, eu me decepcionei muito com adultos. Porque muitos adultos prometiam as coisas e não cumpriam. E às vezes a gente vai na mesma onda. Para a criança ficar quieta, a gente promete. Se você não sei o que, vou fazer tal coisa. Eu fico muito indignada com isso. Eu não prometo. Sabe? Porque isso decepciona a criança. A criança acaba não acreditando no adulto. E ela acha que todo adulto vai mentir para ela, porque isso é mentira. Quando você promete algo para alguém, às vezes as pessoas te prometem, a gente é adulto, a gente já está cascudo, a gente já nem cria muita expectativa, né? Agora, a criança ela acredita de verdade, né? Então, se você prometer algo para uma criança, cumpra. É melhor você não prometer. Isso está em Provérbios, né? Tem alguma coisa em Provérbios que diz isso. Não prometa. Se você não vai cumprir, não prometa. E a terceira coisa, né, que a gente geralmente se decepciona, vocês vão ficar chocados. Vamos lá, vamos falar a realidade. Já falamos que a gente se decepciona com a vida, quando a gente cria expectativas demais do que a gente quer realizar e não consegue. A gente se decepciona com pessoas, porque a gente também cria muita expectativa nessas pessoas. E a terceira pessoa, será que a gente se decepciona também às vezes? Com quem? Com Deus. Aí, às vezes a gente fala assim, mas isso eu não posso falar, porque é Deus, né? Às vezes a gente está com aquela capa de religioso, fala assim, não, imagina, eu não posso falar mal de Deus, vou falar mal de Deus. Não é falar mal de Deus, mas lembra que eu falei no início? Que os planos de Deus, os propósitos do Senhor são maiores. Às vezes a gente cria uma expectativa em algo, ou a gente está servindo ao Senhor, a gente cria uma expectativa e às vezes não vem daquele jeito que a gente imagina. E aí? Como você vai explicar para uma pessoa que perde um filho de forma trágica, uma mãe que está ali servindo ao Senhor, né, que está ali batalhando na fé, perde um filho, perde um marido, às vezes de uma forma trágica, sei lá, né? Foi uma coisa assim, mais absurda possível. Como que você vai explicar? Já ouvi muitos testemunhos de pessoas, né, que perderam filhos, que perderam pessoas que eram a base, o alicerce dela na família. E aí? Como você vai explicar para a pessoa?
Né? Então, nós nos decepcionamos com Deus, mas não é porque Deus é ruim, não é porque Deus é mau, é porque a nossa expectativa está errada. Né? A gente tem que entender que tudo que o Senhor tem para nós é muito melhor. Se até nós que somos maus, a gente não quer o mal dos nossos filhos, que dirá de Deus, que não é mau. Né? Então, mas às vezes a gente se decepciona, porque a gente cria expectativas, né? A gente não fala para Deus, mas a gente precisa falar para o Senhor, porque Deus ele quer ouvir de nós. Se você chegar para falar com o Senhor na oração e falar, Deus, eu estou triste com o Senhor, hein? Porque Deus ele não vai ficar bravo, porque Ele prefere que... Ele já sabe o que está no seu coração, gente. Vou falar uma coisa, não tem como você esconder de Deus. Às vezes você está picudo com Deus, não vou falar, mas Deus já sabe. Então verbaliza, Senhor, eu estou triste porque eu queria tal coisa, eu queria expectativa naquilo, mas o Senhor não realizou, o Senhor não me ajudou, o Senhor... Não sei, fala, verbalize, fala para o Senhor, porque Ele quer saber o que você está pensando, Ele já sabe, não tem como esconder. Mas a gente precisa ser francos, ser sinceros com o Senhor, né? Deus ele não tem culpa de nada do que acontece na nossa vida. Tudo que acontece na nossa vida é consequência das nossas escolhas. Acontece algumas coisas ali que às vezes a gente não entende. Imagina você vai conversar com Jó, né? Imagina você tivesse a oportunidade de conversar com Jó, né? Jó, estavam conversando sobre ele algo que ele não sabia, mas o Senhor deu condições para que ele permanecesse firme no Senhor, né? Então, quando vira uma coisa que é realmente de Deus, algo que Deus planejou, fora daquilo que você pensa, o Senhor ele vai te dar suporte, né? Mas a maioria das coisas que estão erradas na nossa vida é por nossas próprias escolhas. A gente escolhe errado, a gente mete os pés pelas mãos, e depois a gente vem e quer ainda exigir alguma coisa de Deus, né? Então, quando você se sentir frustrado, chegue diante do Senhor e fale com sinceridade. De repente, na sua vida até agora, talvez você tenha algumas frustrações que você precisa trabalhar aí. Talvez é isso que está impedindo muitas vezes de você avançar com o Senhor, né? De você ter aquela intimidade com o Senhor, porque às vezes você criou uma expectativa em cima de algo e isso não aconteceu. Já conversou com Deus sobre isso? Já falou com Ele que tal coisa te chateou, que tal coisa muitas vezes te distanciou, né? Então a gente precisa aproveitar as oportunidades e conversar com o nosso Criador, porque melhor do que ninguém, Ele nos conhece. Então vamos lá, continuando. Quando Jesus chega para o paralítico e fala assim, o que quer que eu te faça, né? Você quer ficar são? Ele, obviamente, ele diz, me cure. É óbvio que eu quero ser curado, né? Ele chegou para o cego também e fez a mesma pergunta. Então Jesus fazia perguntas óbvias, que tinham respostas óbvias. Para quê? Porque ele queria que eles expressassem a sinceridade do coração, né? Porque se ele só chegasse e falasse assim, eu vou te curar, tchau, curei, receba a cura, né? Mas quando ele chega e pergunta, ele faz com que a pessoa reflita naquilo e ela responda com sinceridade. Né? Da mesma forma, às vezes o Senhor pode estar perguntando agora para você, o que você quer que eu te faça? Imagina se o Senhor perguntasse agora para você, Larison, Débora, o que vocês querem que eu faça para vocês? Sebastião, o que você deseja? O que você está necessitando, Sebastião? Paola, o que você quer que eu te faça? Às vezes são tantas coisas, mas quando vem a pergunta ali na lata, você vai buscar uma prioridade, né? Então, fale para o Senhor, o que você deseja? Qual é a sua necessidade hoje? O que você quer que o Senhor te faça? Não adianta pedir dinheiro para Deus, gente, porque o Senhor ele nos deu a salvação. Dinheiro, a gente tem que trabalhar para conquistar, tá? Então não vai pedir dinheiro para Deus não, ok? Mas, porque o que Ele tem a nos oferecer, a traça, nem a ferrugem, nem o ladrão, nada disso vai destruir, né? Porque é eterno. O Senhor, Ele quer trabalhar dentro de nós. Então, dinheiro, bens, essas coisas, tudo passa. Tudo passa. E o Senhor, o que Ele quer para nós é muito mais do que isso.
né? Então a gente precisa falar da sinceridade do nosso coração. Tá bom. A gente já aprendeu então que 3 coisas a gente gera decepção, né? Na gente, que é a vida, pessoas e Deus. Lembrando que a decepção que a gente tem com Deus é gerado nas nossas expectativas daquilo que a gente, do nosso coração corrompido. A gente quer coisas que às vezes não é aquilo que Deus quer para nós. Então Ele sempre vai buscar o melhor para nós, vai nos direcionar, né? Aí vamos para o final. Como Jesus cura as decepções? Lembrando que o nosso tema é vencendo com Jesus as decepções da vida. Então Jesus, como que Ele cura as nossas decepções? Para que Jesus possa curar as decepções da nossa vida ou de qualquer pessoa, nós precisamos pensar em alguns princípios, tá? Primeiro é entender o quê? Que Jesus, Ele está vendo a nossa decepção. Jesus, Ele sabe da nossa decepção, Ele está vendo. Lá no verso 6, lá de João 5, e vendo Jesus, né? Tem essa parte que fala assim, e vendo Jesus, ou seja, Jesus vendo este deitado, ou seja, Ele viu aquele homem, tinha tantas pessoas ali, e vendo Jesus, ou seja, Ele viu a decepção daquele homem, tá? Então nós precisamos entender que Jesus, Ele se importa com o que a gente está vivendo. Jesus está vendo, repita, Jesus está vendo, Ele está vendo. A gente pode achar que não, mas Ele está vendo, Ele sabe de tudo. Nada, entenda, nada passa desapercebido dos olhos de Jesus. Ele vê tudo, porque Ele é Deus onipresente, Ele está em todo lugar. Deus é onisciente, Ele sabe tudo que a gente pensa. Então tudo Ele vê, até aquele pensamento lá escondido, né? A gente tem que ser como um salmista. O salmista disse assim, para o Senhor sondar os nossos corações, ver se há em mim algum caminho mau. Porque às vezes a gente olha assim, nossa, hoje eu não cometi nenhum pecado tenebroso, né? Mas Senhor, esquadrinha os meus corações e vê se há em mim algum caminho mau e me perdoa. Que é assim a nossa oração, porque todo dia a gente peca. Mesmo quando a gente acha que a gente não peca, a gente peca. Então a gente tem que falar, Senhor, vê se há em mim algum caminho mau, porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. Segunda coisa que nós precisamos entender, para que Jesus nos cure das decepções, né? Que Jesus, Ele não somente vê, mas Ele sabe qual é a sua decepção. Ele vê e Ele sabe qual é, porque Ele tem conhecimento de tudo. A terceira coisa que nós precisamos entender é que Jesus não somente vê e sabe qual é a nossa decepção, mas Ele está interessado. Às vezes a gente vê alguma coisa, a gente sabe, mas a gente fala, isso não me interessa, isso não é da minha conta, eu não quero saber. Ema, cada um com seus problemas, né? A gente não fala isso com a vida do outro. Mas não, Jesus, Ele se interessa pelas nossas decepções. Ele vê, Ele sabe e Ele fala, eu quero te ajudar. Eu estou aqui para te ajudar. Ele se interessa, né? Ele está interessado. Ele sabe exatamente onde que está a nossa dor. Só que Ele quer saber se a gente quer ser curado. Tá? Às vezes a gente tem a decepção, mas a gente fica ali, ó, cuidando daquela decepçãozinha, não querendo deixar ela embora. Ai, vamos cuidar aqui, né? Vamos mimar essa decepção. Tem gente que não quer ver o problema resolvido. Tem gente que se está com um problema de atrito com alguém, ela não quer ver o problema resolvido. Porque assim, tem pessoas que vivem de problemas. Tem pessoas que quanto mais problema, melhor. A vida está mais movimentada, né? E não, a gente tem que buscar tratamento. Então tem pessoas que não querem ser curadas. Por que às vezes tem pessoas, eu vou citar um exemplo. Eu estava na colônia de férias semana passada e todo dia um grupo de professores contava uma história, fazia um teatro, e quando chegou na minha vez, na sexta-feira, todo mundo estava contando história voltada para a área pedagógica, histórias cantadas, não sei o quê. Quando chegou na minha vez na sexta, eu resolvi fazer um fantoche que há mais de 10 anos eu fazia esse fantoche com a Dulce. A gente tinha muitas EDFs e a gente sempre fazia esse fantoche que era o bolo da Malu. Esse fantoche, ele conta a história de 2 amiguinhos que estão conversando, aí um deles está se envolvendo em coisas, falando palavrão, ouvindo música que não é legal, assistindo
TV, coisas que não são legais na TV, jogando jogos online que são violentos. E a amiguinha o tempo inteiro fala assim, olha, isso não é legal, isso vai te contaminar, isso vai te prejudicar. E ele fala, não, só um pouquinho disso não faz mal. Aí ela conta de um bolo de chocolate que ela fez, que quando ela foi fazer o bolo, o ovo caiu no chão, ela pegou o ovo daquele jeito e jogou na massa. A receita pedia 3 colheres de chocolate, ela só tinha 2. Aí ela pegou um pouco de terra, que é da mesma cor do chocolate, misturou. Enfim, ela foi contando essa história, amigo fantoche, para mostrar que um pouquinho só de qualquer coisa ruim pode contaminar uma receita boa. Né? Aí a gente estava finalizando lá e finalizamos com uma música lá do Diante do Trono que diz assim: o amigo de Deus é inimigo do mal. E eu estava com as crianças lá e uma professora chegou para mim, como eu estava no fantoche, eu não podia ir cantar com as crianças essa música, senão elas iam me ver que eu era um fantoche. Eu fiquei escondida. E a coordenadora chamou uma professora que é professora de dança lá e ela ficou fazendo coreografia com as crianças, tá? Aí quando foi no final, ela me falou assim, e como que é essa música, essa coreografia? Porque o amigo de Deus, Aí ela falou bem assim, ai meu Deus, ela falou assim, é que eu não sei as coisas de Deus, eu só sei as coisas do inimigo. Eu falei, então vamos aprender as coisas de Deus, né, irmã? Brincando com ela, né? Então assim, tem pessoas, o que eu pensei com essa fala dessa professora? Que ela sabe que ela está fazendo as danças, que ela é cheia das danças lá, né? Que é a professora de dança. Que ela sabe que é coisa do inimigo, mas não conta. Ela sabe. Entende? Quantas pessoas no mundo sabem que estão fazendo coisas do inimigo e permanecem? Não querem mudança. Não querem. E aí? Né? Então existem muitas pessoas que não querem ser curadas, porque elas não querem transformações de vida. Elas querem continuar na mesma vida medíocre, na mesma vida pecaminosa, tá bom. Entende? Então assim, Jesus, Ele quer de nós saber, Ele sabe, Ele vê, Ele se interessa, mas Ele quer saber, fulano, você se interessa? Eu lembro que quando eu cheguei na igreja aqui, pastor, o senhor deve lembrar, eu vim com uma amiga minha na época, ela veio comigo no Quinta-feira. Ela até veio umas filhas dela também junto, que eram mensageiras, e ela tinha um problema com o esposo dela, que a gente ficou descobrindo esse problema quando a gente saiu de lá. Eles eram da Assembleia de Deus, foram lá para Batista, só ela permaneceu e tal. Beleza, quando veio, a gente levou o pastor lá para conversar com o marido, que o marido estava meio cabeça torta, não sei o que, né? Eu lembro que o senhor falou uma vez uma coisa para ela, que ela até não gostou muito na época, mas eu puxei a orelha dela, que eu era amiga dela, tinha a liberdade de puxar a orelha, né? Que ela falou assim, que o Senhor disse que ia lá, mas que dependia dele. Se ele não quisesse mudança, não tinha como o Senhor obrigar, né? Naquele momento ela não entendeu. Mas eu falei para ela, mas o pastor está certo, não adianta o pastor vir orar, o pastor vir na sua casa, visitar seu marido. Se o seu marido não quiser mudança, tudo depende dele. Irmãos, tudo recai na gente, não adianta. Não adianta. O Senhor, Ele tem planos para a nossa vida, mas tudo depende de mim, tudo depende de você. Deus, Ele não vai obrigar, Deus não vai te arrancar e te levar para o céu à força, não. Só que isso depende de quê? De posicionamento. Você precisa se posicionar. Não adianta falar assim, amigo de Deus, inimigo do mal. Eu sou inimigo do mal, então, primeiro, que os dois não dá para ser. Ou você é amigo de Deus, ou você é inimigo do mal. Os dois, né? Não tem como, ou você é amigo de Deus. Se você é amigo de Deus, você é inimigo do mal. Mas se você não for amigo de Deus, você é amigo de quem? É do mal? Não tem como você ficar em cima do muro, entende? Então Jesus, para Ele curar as nossas decepções, a gente tem que falar, Senhor, eu quero ser curado. Me mostra. É igual quando você vai no médico. Quando você vai no médico, é você que fala para o médico que remédio você vai tomar? É você que chega para o médico e fala assim, olha, eu tenho que fazer essa cirurgia aqui, pode marcar. É isso? Não é. Se você quer ser curado de uma doença física e você vai no médico, você vai seguir as orientações do que o médico está passando para você. Se você quiser. Se você quer ser curado, você vai tomar aquele remédio que o médico está passando. Se você não quiser tomar um remédio, como tem muita gente que se dá alta por aí e vive morrendo depois,
né? Problema seu. Na vida com Cristo é a mesma coisa, Ele é o médico dos médicos. Então Ele quer curar, Ele está interessado, mas e você? Está interessado em ser curado? Você está interessado em se livrar da decepção? Ou você quer continuar ali, chorando as pitangas, em cima da mesma coisa? Né? Então Jesus, quando Ele perguntou para aquele homem se ele queria ser salvo, Jesus não estava fazendo pergunta boba. Era uma pergunta para saber a intenção daquele homem. Você quer? Quero. Então toma. Simples assim. Lá em Jeremias 32:17 diz assim: por acaso existe algo demasiadamente difícil para Deus? Será que existe alguma coisa difícil na sua vida que Deus não possa resolver? Você acha que é impossível Deus resolver alguma coisa na sua vida? Não é. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Só que você quer? É a pergunta. Você quer? Né? Então, se você não admitir que está decepcionado, Jesus não vai te curar. Se você não admitir que você precisa, Ele não vai fazer. Ele tem o poder, mas você limita o poder dele quando você não acredita, quando você não crê, quando você não faz a sua parte. Deus, Ele age naquilo que Ele tem que agir, mas o segundo passo você tem que dar, porque Ele não vai te obrigar. Se você não quer ser curado, quem é Deus para te curar, para te obrigar a ser curado? Ele tem todo o poder, mas Ele não faz isso, porque Ele é respeitoso, Ele tem ética, né? Então a gente precisa entender isso, a gente precisa ser humilde o suficiente para reconhecer que precisa de ajuda, tá? Independente da sua posição na igreja, independente de quem você é, a gente precisa admitir que nós precisamos de ajuda, que nós não somos autossuficientes, né? Que nós não somos super crentes, a gente precisa da ajuda de Deus. E a última situação, que eu já finalizei, é a última, a quarta, nós precisamos entender que para Jesus nos curar, nós precisamos tomar essa decisão. Jesus falou para o homem: toma o seu leito e anda. Então era um homem que precisava obedecer à ordem de Jesus. Jesus já tinha curado ele, mas ele precisava tomar o leito dele, tomar a cama dele e andar. Essa decisão dele era a decisão de que ele estava crendo, que ele já tinha tomado posse, né? E quantas vezes Jesus faz milagre e a gente não toma posse, porque a gente não obedece, a gente não faz o que tem que fazer. Então, Jesus, ele já tinha autorizado o homem a fazer isso. Então, assim como Jesus autorizou aquele homem a levantar ali e pegar a cama dele e andar, o Senhor também já nos autorizou a sermos curados naquilo. Lá em Efésios 2, eu não lembro o versículo, que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. É Efésios 2, né? Pastor. Em Efésios, tá? Que o Senhor já nos abençoou. Não está dizendo amanhã o Senhor vai te abençoar. Não. Efésios 1:3. É 1:3, né? É ali pertinho, né? Por pouco. Né? Então o Senhor já nos abençoou. Só que a gente precisa tomar posse. A gente precisa decidir que a gente quer ser curado. Você quer ser curado numa área da sua vida que já te trouxe muita decepção? Então decida. Levante-se e ande, né? Levante-se e ande, aceite a oferta de Jesus, aceite a cura do Senhor. Toma o seu leito, chega, basta de você viver como escravo daquilo que tem te aprisionado, porque quando a gente se decepciona, a gente não perdoa, a gente quer permanecer naquilo, a gente se torna escravo daquilo, a gente não consegue avançar. Sabe qual é o problema da decepção? É que ela paralisa a nossa vida. E aí a gente vai perdendo tempo, a gente já poderia estar lá na frente, a gente está aqui, ó, parado no tempo, igual aquele homem, 38 anos. Né? Ele estava muito decepcionado, mas Jesus passou pela vida dele, passou no caminho dele e ele recebeu a cura. Então, nós também, né, profetizo isso na sua vida, na minha vida também. Receba a cura do Senhor na área que você está precisando e levante e ande. Amém? Só vou ler aqui rapidinho para vocês, só o resuminho que eu coloquei, porque eu sempre gosto de fazer o resuminho e colocar no meu texto bíblico aqui. Resumindo tudo isso aqui que foi falado para vocês, só para a gente fechar com chave de ouro.
que é assim, ó, tudo isso que eu falei agora, a gente resume nisso aqui. Tararã, João 5, de 1 a 15. A vida, as pessoas nos decepcionam e até nos decepcionamos com Deus. Mas Jesus tem poder para nos curar de todas as decepções. Só precisamos saber que Ele as vê, conhece-as e se interessa por elas. Cabe a nós a decidirmos se queremos ou não ser curados. Para isso, precisamos parar de nos lamentar, de culpar os outros, pegar o nosso leito e andarmos para frente, rumo aos propósitos que o Senhor tem para nós. Resumindo, é isso, a pregação de hoje à noite. Aleluia. Amém? Deus abençoe.